Eu estava orando a Deus e Deus não estava me respondendo. Foi quando eu deixei a barba crescer. Vou caçar a foto lá e mandar para vocês. E aí uma pessoa foi lá em casa para me entregar uma revelação dizendo assim que Deus havia falado com ele o porquê que ele não estava me respondendo, porque antes não havia um momento onde eu orasse que Deus não respondesse. E era verdade. Todas as vezes que eu orava, a resposta vinha com rapidez. E eu estava achando estranho realmente aquele tempo a qual Deus me respondia. E eu te pergunto, qual era o segredo para você dobrar o joelho e Deus te responder? Sacrificar. Toda vez que você se propõe a sacrificar, os céus, ele está aberto para você. E eu estava naquele momento, acabava crescendo, sacrificando a Deus. Então, esse sacrifício que você fez hoje, você faz com que Deus ele tenha, não filho predileto. Eu não tenho filho predileto. Mas Deus, ele recompensa aquele que o busca. Quanto mais eu sacrifico, mais poder eu tenho. Então você vai ver, por exemplo, que à medida que você vai se esforçando, sacrificando, as suas orações elas têm um prazo, elas têm um tempo de resposta muito rápido. É verdade. Você dobra o joelho e fala com Deus, Deus te abençoe. Exatamente. Você fala com Deus, Deus te responde. Estava falando com a minha mãe hoje, quando eu estava com uma luta muito grande. Eu já tinha uns 20 e poucos dias que eu estava nessa luta. E eu sei que existe uma palavra, um movimento, uma clareza, onde você entende a sua luta e que Deus te responde. E eu falei com a minha mãe, uma palavra, irmãos, 20 e poucos dias sem falar nada, só sacrificando, só clamando de dizer, Senhor, responde. E hoje eu falei assim, Senhor, está acontecendo isso. E eu não aceito isso. E foi ditado a resposta dele. Então, o cristão, ele tem que entender que ele precisa fazer com que a sua vida, ela não pode ser mais a mesma. O que é se converter? O que é você converter água em vinho? A água não pode mais parecer como água. Não pode ter gosto de água, não pode ter cor de água. Então, se você quer buscar Deus para se converter um cristão, tem que ter mudança. E como é que acontece a mudança? Mudando o seu caminhar, a sua forma de pensar, o seu querer, o seu gosto. Nós estamos aqui falando de sacrifício. Pastor, eu não sinto vontade de ir para a igreja. Eu até quero, mas me falta força, me falta uma certa prazer. Por que para assistir televisão, Netflix, o filme, a gente não tem sono, não tem cansaço, mas 10 minutinhos na igreja, se passar do horário, atrapalha. Meu pastor falava bem assim, que a gente precisa orar a Deus para Deus nos dar estômago espiritual. Sabe o que está nos faltando? Estômago espiritual. Porque assim como nós temos prazer com a comida carnal, nós precisamos ter prazer com a comida espiritual. Então, para que eu chegue aqui na igreja e essa igreja, esse culto flua, o meu dia tem que ser o quê? Já tem que ser um preparo, não é isso? Para que eu chegue aqui e Deus possa falar comigo, para que Deus possa me usar, para que eu possa sentir a presença de Deus. E aí nós temos as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Oração. Pastor, eu não sei nem orar. O que é orar? Falar
conversar com Deus. Mas a gente crente não sabe orar. Eu aprendi, tá? Porque vamos imaginar que eu sento para conversar com a Ana. Nós vamos resolver uma pendência. Aí eu sento e falo assim: Ana, eu não quero falar o que está no meu coração. Eu chego, ó, está acontecendo isso. E ela vai ouvir. Sei, minha amiga. E é isso aí. 10 minutos eu falei, 15 minutos eu falei com a Ana. E aí eu falo: agora já cansei. Beleza? Estou embora, tchau. Aí você fala: vai. A Ana fala: mas agora que eu ia falar, você vai embora? A gente dobra o joelho e coloca nas mãos de Deus tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos chateia, tudo aquilo que a gente precisa de Deus. Porque no primeiro contato, a gente busca a Deus porque a gente quer o quê? De um Deus. E Deus para quê, guys? Para resolver os problemas que eu não consigo resolver. Para isso serve Deus. Para resolver o milagre, para resolver a cura, para abrir porta onde eu não consigo abrir porta, para destravar, não é isso? Para mexer com o meu coração, com a minha alma. Então a gente precisa de Deus para fazer coisas que humanamente eu não tenho força para fazer. Não é isso? E Deus está aqui para isso. Agora, essa relação com Deus, ela tem que ser o quê? Uma relação de mão dupla. O que você vai oferecer para Deus após disso? Porque Deus também quer alma. Quem é que sabe me dizer a coisa que mais Deus ama e quer? Aquilo que realmente Deus tem interesse. Porque Deus tem alguma coisa que Ele quer. Tem algo que Deus precisa. Quem sabe? Alma. Que a gente creia nele e sirva ele de todo o nosso coração. Aqui eu falo que a gente creia. Quem mais? Fazer a vontade dele. Fazer a vontade. Mais o quê? Ganhar almas para Ele. Ganhar almas para Ele. Ganhar almas. E nós venhamos nos doar 100% para Deus. Mas qual é a finalidade desse doar? Se doar, nos entregar para Deus. Mas existe um propósito, você está bem. A Renata também chegou perto. Mas qual é a finalidade disso tudo? Porque, por exemplo, nós estamos aqui com a igreja aberta já para 5 anos, tem uma finalidade. As pessoas que estão aqui dizimando e ofertando, estão dizimando para manter a porta aberta. Qual é a finalidade disso tudo? Servir. Mas qual é o fim disso? Porque, por exemplo, vou melhorar isso aqui, eu gosto de melhorar. Todos os seus salvos. Eu abri uma padaria, certo? E eu quero contratar pessoas para trabalhar e eu suposto pagar um bom salário. Qual é a finalidade da padaria? Manter Crescer. ela. Crescer ela aberta. Mantê-la aberta, crescer. Todo negócio, a finalidade dele é ter lucro, para gerar Todos foram riqueza. salvos. Não é isso? Todos reinam. A igreja está de porta aberta, estamos contratando, o dono paga bem. Mas qual é a finalidade da igreja? Todos forem salvos e reinarem. Todos reinarem. Ensinar a palavra. Gente, é uma coisa tão simples. Posso estar fazendo aí? Ensinar. Falei. Sim, você falou, mas não é. Você fala, mas eu quero. Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês, você descobriu há pouco tempo. Invista nisso. Invista nisso. Agora, Patrícia? Não. Invista nisso. Pastor, o que tem no coração de Deus que Ele quer? Pessoas. Deus está atrás de gente. A coisa que mais Deus quer, almas. Aí sim, eu vou me entregar, como a irmã falou, se doar por inteiro. Qual é a finalidade disso? Alma. O quanto mais gente a gente ganhar, mais o céu se revela para você. Então, irmão, trate a igreja como uma empresa. Sirva a igreja como uma empresa. Qual é a finalidade, pastor? Ganhar almas. A empresa não quer vender, atrair cliente. Você monta uma loja, o cara te contrata, aí você fala assim: o que eu quero fazer aqui? Você fala: eu quero que você traga cliente. Eu quero que você atraga o maior número de pessoas possível, para que a gente possa vender. A gente está vendendo também alguma coisa.
sabe o que a igreja vende? Qual é o produto que a igreja vende? Oi? Palavra. Cristo é o produto. Fé. A fé é o dinheiro. Se é que você entende o que eu quero dizer. Pastor, como assim? Nós estamos oferecendo a Cristo. É de graça? É de graça? Tem um preço. Ó, tem um preço. E se não tivesse preço, ninguém dava valor. Tem um preço. Qual é o preço de Cristo? Que você creia. Esse é o primeiro passo. Então, se eu conseguir hoje, e você entenda isso, todos os teus problemas vão começar a ser solucionados hoje. Pastor, como assim? O que você quer? Eu quero porta de emprego, eu quero melhor salário, eu quero paz, eu quero prosperidade, eu quero segurança. Tudo isso aí Deus te dá. O que você vai dar para Deus? Pastor, a partir de hoje, eu vou me doar o meu tempo, o meu talento, aquilo que eu sei fazer para atrair almas. Eu quero ganhar o maior número de pessoas possível para Deus. Eu quero fazer essas pessoas conhecerem a Deus. Se você se interessar nisso, se você se entregar nisso, colocar o teu coração nisso, as portas dos céus vão se abrir para você. Quando eu entendi isso, eu comecei então a estudar sobre comportamento humano. Como é que funciona o comportamento? Como é que é cada um? Eu quero me tornar, eu estou estudando, mas eu quero me tornar especialista em pessoas. O Braz trabalhou com aplicativo. Quando você faz uma corrida, no final o passageiro te dá uma avaliação. E eu descobri como fazer a sua nota baixar e como fazer ela crescer. Porque vira e mexe ela caía. E vira e mexe eu faço ela subir. E eu sei como fazer ela subir. Porque eu fui estudando o comportamento das pessoas. Como assim, pastor? Porque quem contrata um serviço de aplicativo, ele tem uma expectativa. A gente vai entregar para ele a realidade, que muitas vezes não é o que ele estava esperando. Mas tem como você agradá-lo. Como? Como você gostaria de ser tratado? Esse é o segredo da venda. Você gostaria de chegar no ambiente para ser atendido e a pessoa te tratasse você mal? Ei, o pé aí, ó, não bate a porta do carro não. Você gostaria? Você faria o quê? Não, estou indo embora. A gente gosta de ser o quê? Bajulado. Tem como você chamar a atenção da pessoa sem a ofender? Então, voltando para as pessoas, o coração de Deus, ele anela. Deus não está preocupado com dinheiro, Deus não está preocupado com tempo, Deus não está preocupado com roupa, Deus está preocupado com o seguinte: você ama pessoas, porque se você não amar pessoas, você não ama nem a si mesmo. E você é uma pessoa. Então, o primeiro mandamento que Jesus vai dar é o quê? Ame uns aos outros. Se eu amo uma pessoa e eu quero essa pessoa para ganhar ela para Jesus, para Deus, eu lembro uma palavra que um pastor falou e mexeu comigo. Ele falou assim, que ele fez uma oração a Deus dessa forma. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor me dê muito dinheiro, eu quero ser muito rico mesmo, pastor falando, e eu quero que você me dê 10 homens que não temam a nada, a não ser o pecado, e eu vou lhe entregar o Brasil de joelhos aos teus pés, e vou prestar conta de cada centavo que passou pela minha mão. Eu vou investir tudo no reino de Deus. Você acha que um cara desse vai faltar alguma coisa para ele? Porque ele falou o quê? Eu quero muito dinheiro, eu quero pouco. Porque isso aqui, fazer a obra de Deus, ela precisa de dinheiro,
ela precisa de tempo, ela precisa de pessoas, como qualquer empresa. A gente não pode achar que é só deixar para Deus, porque Deus pode fazer, sim ou não? Deus pode fazer, mas Ele precisa do seu corpo para fazer. Eu não sei se você sabe, eu já falei aqui, o reino de Deus não é mágico, ele é operacional. Como assim, pastor? Há um tempo atrás, eu achava o seguinte: se eu orasse a Deus por um dinheiro, o dinheiro ia aparecer na minha conta, porque Deus tem poder para fazer, mas Ele não faz dessa forma. Como que Deus faz? Eu oro a Deus precisando de um dinheiro. Deus tem um servo dele, que ouve ele, é o que a irmã falou. Para me servir a Deus, eu preciso estar pronto para obedecer. Servo bom e fiel é aquele que obedece. Hoje todos vocês foram servos bons e fiéis, porque obedeceram a Deus na chuva, que é assim que Deus gosta, no sacrifício. Então, quando você faz isso, Deus começa a falar com você. Aí a pessoa pode falar assim: pastor, eu não consigo ouvir Deus falar. Você já fez o que Ele mandou antes? Porque se as poucas coisas que Ele falou você não fez, Ele não vai falar mais. Imagina que eu te dou uma ordem: fulano, pega aquele copo e traz para cá. Aí você está aqui. Poxa, então fala comigo. Aí Deus pergunta: você já trouxe o copo até aqui? Não. Então não adianta você pedir uma outra ordem se a primeira você não fez. Irmãos, presta atenção. Deus, Ele vai falando assim, ó. Ele está aqui, ó. Você está aqui. Eu falo assim: vai até ali. Aí você está aqui. Deixa eu ouvir Deus falar comigo. Espera Ele falar comigo de novo. Ele não vai falar. Quando você fizer isso aqui, ó. Aí aqui Ele fala com você de novo. Agora vai para tal lugar. Ele não dá o trajeto todo. Ele dá por etapas. Por quê? Porque Ele vai testando a nossa obediência. O quanto eu obedeço a Deus. E se você se propor a obedecer, a cada provação, cada período de provação, Ele vai te recompensar. Para você não parar. Para você não desanimar. Então, se eu quero crescer em Deus, eu preciso aprender a fazer o quê? Obedecer. Quando eu ficar bom nessa obediência, Deus vai dando mais. Mas enquanto eu não for assíduo e repetitivo nessa obediência, Deus não dá outra ordem. Quem entendeu? Amém. Diga amém. Amém. Então, nós hoje estamos aprendendo que ao Deus se faz sacrifício. E eu quero propor para vocês um desafio. Que você, pelo menos 2 vezes na semana, você jejue pela sua vida espiritual. Quem aqui não sabe jejuar? Levanta a mão. Varão, mas quem? Só eles dois não sabem jejuar? Existem vários tipos de jejum, viu, mano? Existe o jejum, mas assim, o principal jejum é o abstinência de comida. Então, você ficar um tempo sem comer nada. Mas não pode nada mesmo. Você pode beber água. Quando eu começo a me propor a jejuar, fiquei, por exemplo, um bom tempo de jejuar, vou começar a jejuar de novo. Eu começo na água e no café quase sem açúcar. Daqui a pouquinho eu tiro o café, fico só na água. Daqui a pouquinho eu tiro a água. Então, seu jejum, suas regras. Mas o principal é que você fique sem comer. Você pode abrir meia-noite, você pode abrir no café da manhã, você pode abrir depois do almoço. Você vai dizer o tempo que você vai ficar.
E à medida que você vai ficando sem comer, você vai aumentando. Então você faz uma oração e começa o jejum. E você propõe um tempo. Pode ser depois de uma refeição, por exemplo. Você jejuou, abriu meia-noite, dobra o joelho, ora, fala para Deus por que desse jejum. Queremos que seja para a sua vida espiritual. E você fala assim: Senhor, eu vou ficar até a hora do almoço. Você vai ficar sem café da manhã, chega a hora do almoço, antes de almoçar, você dobra o joelho, entrega o jejum e almoça. Você pode falar assim: Senhor, eu vou passar a hora do almoço, em vez de almoçar às 11 horas, eu vou almoçar às 3 da tarde. Pode também. Eu vou ficar sem almoçar, eu vou ficar até 5 horas da tarde. Pode também. Eu não aguento ficar sem tomar café, eu não aguento ficar sem almoçar. Então eu vou abrir depois do almoço e vou ficar sem jantar e só vou entregar depois no dia de manhã. Pode também. Seu jejum, suas regras. E você vai 2 vezes por semana fazendo isso. Coisas comuns no jejum, quando você está jejuando: dor de cabeça, enjoo, fraqueza, parece que você vai morrer. Entendeu? Isso é o que? O seu corpo, que não está sujeito à lei de Deus, tentando te parar. Pastor, o que eu faço? Toma água e ora. Toma água e ora. Toma água e ora. Toma água e ora. Ore, louve, exalte a Deus, glorifique a Deus. O jejum é para consagrar a sua vida. Benefícios que você vai ter. Eu não vou nem falar da parte fisiológica, porque jejuar faz bem para a saúde e emagrece. Não vou nem falar dessa parte não. Você vai perceber que o seu espírito vai ficar mais sensível a Deus. Você vai ter visões, revelações, sede e fome de Deus. Você vai sentir vontade de servir mais a Deus. Você vai sentir vontade das coisas de Deus, porque você está se consagrando para buscar o Senhor. Se você tiver interesse em crescer mais ainda, lê a Bíblia enquanto jejua e ora. E é bom que com o tempo do Espírito Santo ele vai te pedindo mais. Fique 1 dia, fique 2 dias, fique 3 dias. Você vai vendo a resistência que o seu corpo vai pegar. Espiritualmente você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai se reconhecer. Então eu aconselho que você, pelo menos 2 vezes na semana, nosso cara não precisa nem falar, né? 2 vezes na semana, você consagra a sua vida. Seu jejum, suas regras. E você vai devagarinho testando. Testando. O quanto você aguenta ficar sem se alimentar. Pastor, quanto que eu vou saber que eu não posso mais jejuar? Tem que parar. Quem sabe dizer? Fome. Quando sentir fome. Eu quero que você descubra qual é a diferença de fome e desejo. Porque se eu não estiver jejuando dentro de casa, eu como o tempo todo. E isso o tempo todo. Não estou com fome não. Hoje, por exemplo, eu acabei de almoçar, tinha comido arroz com carne moída e ovo. E era 2 ovos, tá, gente? Fui na minha mãe, comi uma banana. Cheguei em casa, tomar um café com queijo, porque estava querendo uma bolacha para comer. Eu falei: rapaz, isso não é fome, não, isso é desejo. Desejo é apetite. Pastor, como é que eu sei que não é fome? É quando você recebeu a notícia ruim que foi desempregado, te dá fome? Não. Você fica sem fome. Quando você perceber. Porque a fome, ela te irrita. Já ficou com fome? Te irrita. Imagina se está com fome, você vai pegar uma comida bem na frente. Tapa na cara daquela pessoa. Porque você está irritado. Então, está jejuando. Se propôs ficar até o final do dia, meia-noite. Deu 5 horas da tarde, você está com fome. Está sentindo que está queimando. E você está irritado, está com vontade de comer qualquer coisa. Não é, poxa, eu queria comer, sabe, um pastel de carne. Não, esse desejo. A fome é quando você olhou para aquele conversa e está pensando que ele já vai estar fritando. Você pensou no arroz, você quer beliscar o arroz.
É a fome. Deu fome, independente da sua fé, dá o joelho, entrega. Por quê, pastor? Porque o jejum não pode ser maior do que o sangue de Jesus na sua vida. Tudo que nós vamos fazer é em nome de Jesus. Então você não pode ter dor. É como se você te mutilasse o corpo. Não pode. Isso é errado. Mas à medida que você jejuar, vai aumentar o tempo. Eu já consegui ficar 36 horas sem comer e sem beber. 36 horas. As 12 primeiras horas são as piores. Se você conseguir ficar 12, você fica 24. Você quer ver como é que é interessante? Você vai amanhã no médico fazer um exame. O médico fala assim: eu vou fazer um exame, esse exame em jejum. De 12 horas você fica. Mas para Jesus, dá fome, dá sede, dá dor, vai morrer. Por quê? Você fica, o médico só tem que fazer o exame, não pode comer, você não come nada. Ele fica 12 horas tranquilo. Mas para Deus, não compra maçã, deixa ela lá na sua mão. Se você sentir que vai morrer, você come a maçã. Pegou? Eu quero ver, semana que vem, todo mundo contando a vitória aqui, o que você teve de experiência com Deus. Os casais não podem ter relação, hein? Tá bom? Vai ficar de jejum. Marido, esposa, ó, dá um tempo aí. Se separa um pouquinho, conversa com ele, com ela, e aí se separa para Deus. E à medida que você vai jejuando, eu quero que você ore, que você fale com Deus, você fala: Senhor, me dá estômago, me dá fome, eu quero ter mais do Senhor, eu quero te buscar mais. Você vai ver o quanto Deus vai te ensinar no Senhor. Vamos fazer esse desafio? Quem topa? Glória a Deus. E a semana que vem eu quero ver você contando aqui: pastor, eu fiz, aconteceu isso na minha vida. Então, jejum, ora, só para a sua vida. Não pede nada agora, não pede porta, não pede riqueza, não deixa para depois. Só para a sua vida espiritual. Vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Mateus capítulo 2. 5 o quê? É 5 ou 6? É 6. 6, 2. Isso aí, Joãozinho. É rara. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que estás? Quando, pois, der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. O que é a palavra hipócrita? Pregar algo que não faz e que não é. Não, quem é uma pessoa hipócrita? A pessoa que fala uma como não é. Ela prega tanto sobre santidade, mas ela não é. Já viu pessoa dissimulada? Duas faces? Sim. Aquela pessoa que parece nota de R$3. Pastor, nota de R$3 não existe. É falso. Então, a palavra hipócrita, ela vem disso, gente falsa, gente que é um personagem. A palavra hipócrita, na nossa tradução, se a gente pudesse traduzir, seria um ator. Isso. Cara, como que pode a pessoa dissimular? É tipo assim, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Estou aqui conversando com o Braz. Ela fala: você viu a Ana? Rapaz, que mulher fofoqueira. Eu não aguento aquela mulher. Aí a Ana chega: eu falando com você que agora, menina, como você é abençoada. Aí o Braz olha assim e fala assim: Ana, como assim? E é isso que a pessoa é hipócrita. Então, a Bíblia condena esse tipo de coisa. A Bíblia nos dá louvor, que nós sejamos o quê? Sinceros. Irmão, jogue limpo com Deus. Não dê desculpa. Fala assim: Senhor, eu tenho que tomar vergonha na cara. Porque se fosse para ganhar dinheiro, eu estava te servindo melhor. Como eu falei aqui: pastor, eu não jejum, sabe por quê? Eu não passo mal. Mas o médico fala que tem que jejuar, você jejua até 3 dias para fazer o exame. Falta em nós esse, como diz o outro, passar a colaca, né? Para o outro brilhar.
Vergonha na cara. Parem de. O que Jesus está condenando aqui eram as pessoas que davam esmola para aparecer, para se vangloriar. Em verdade, eu digo que já receberam o galardão. Mas quando tu deres esmola, não sai da tua mão esquerda, não sai da tua mão esquerda o que fez? A direita. Para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu Pai que vê em secreto e te recompensa publicamente. Olha que interessante. Aquilo que eu faço ocultamente, servindo a Deus, ao próximo, não tocando trombeta. O que é tocar trombeta? Falar, Ficar falando. Então, eu não preciso ficar me gravando, me elogiando. O que eu faço, tranquilo. O pai, uma pessoa que eu amo, pastor. Agora, tudo que nós fazemos em oculto, Deus, o nosso Pai, nos recompensa publicamente. Até possa ser que aquilo que eu fiz em oculto, Deus use alguém para me elogiar. Entendeu? Então, possa ser que o que você fez, que você não contou para ninguém, que você nem queria que ninguém soubesse, Deus use alguém para te elogiar. Aí é Deus. Ou seja, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, não seja a tua boca que te louva, mas seja por boca de outros que te louvam. Então eu não me defendo, eu não me justifico, eu não digo de mim mesmo, eu deixo que Deus use alguém para me elogiar. Aí é Deus. Tudo que eu faço em oculto, Deus usa alguém para fazer o quê? Publicamente. É Deus. Se Deus fizer, foi Deus. Até possa ser que aquilo que você fez em oculto, o que Deus te dá de recompensa seja público. Entendeu? Durante muito tempo, eu lembro uma vez que teve uma pessoa que na época do sacrifício dos judeus, no Holocausto, onde Hitler ele estava pegando as pessoas, os judeus, para poder matar. Teve um homem que ele gastou a sua riqueza, a sua fortuna, para tentar comprar as pessoas, para não serem mortas. Ele ficava tentando guardar os judeus. E ele conseguiu, se não me engano, salvar, acho que era 60 pessoas, não lembro. Eu sei que ele conseguiu comprar e salvar algumas pessoas, com o recurso dele. Fez, não falou para ninguém. Um dia chamaram ele no programa, já estava bem velho já. Parece que tinha esquecido, não esqueceu desse acontecimento. Chamaram ele no programa, e aí estava lá para plateia e contaram a história dele. E aí perguntou para ele, estava na plateia, a pessoa do programa entrevistando ele. A plateia botada assim, não ouvindo a conversa. Aí ele falou assim, você lembra de alguém? Você teve contato com as pessoas que você conseguiu salvar? Pouco, se perderam. Aí a pessoa falou assim, tem alguém aqui da plateia que foi alcançada por ele? Aí uma pessoa ficou de pé, a outra ficou de pé, porque a plateia toda ficou de pé. Aí estava juiz, advogado, médico, promotor, doutor, professor, estava as pessoas, a família das pessoas que por ele foram salvos. Glória a Deus. É muito bonito essa cena, você procura no YouTube. Ou seja, tudo que você faz no oculto, Deus vai fazer de publicar isso para você. Que seja o Senhor. Mas as pessoas gostam da vara, viu? Muito. Ela gosta de falar que foi ela que fez. Ela gosta de falar, né? Que foi o mérito dela, foi o esforço dela. Ainda que seja, mas ela não deve falar. E quando orares, não sejas como os hipócritas, ó.
Mas o ideal é de joelho. Por quê, pastor? Em reverência a Deus. É uma posição de adoração, com a cabeça curvada. Mas não quer dizer que só essa oração funciona. Mas ela é importante. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos. Já viram aquele irmão que vai para o monte, tira o céu, dobra o joelho, bota no Facebook? Para que é isso, irmão? Eu não sou contra que alguém na alguma igreja faça uma campanha e chame as pessoas para ir poder um monte orar fazer um trabalho. Mas a pessoa volta de um jeito que parece que só está ela ali. Aí eu pergunto, quem gravou? Quem tirou o céu? Né? Para serem vistos pelos homens. É verdade, eu digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está em oculto e te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Antigamente, quando eu era menino, eu achava o seguinte: que quando eu chegasse ao ponto de chorar, aí Deus respondia. Aí eu descobri que Deus não está nem preocupado com o choro. Que choro não comove o coração de Deus. Eu descobri que a oração tem um propósito: que Deus revele o meu erro. Para que eu oro, pastor? Para descobrir o seu erro. Aonde você precisa melhorar. Serão revelados ao seu espírito o que você precisa fazer para mudar. Por exemplo, eu orei muito a Deus por meu casamento. E eu descobri que Deus não ia bater na minha esposa, porque eu estava pedindo. Aliás, ele estava batendo em mim também dela. Ele estava usando ela para me moldar. E quando eu fui moldado por ela, aí Deus converteu ela. Então, às vezes você ora para Deus abrir uma porta de emprego, ou então para Deus te abençoar financeiramente, Ele não vai te dar dinheiro, Ele vai te revelar onde você está errando financeiramente. Então, a oração, ela não muda Deus. Diga comigo, oração não muda Deus. Ela nos muda. Ela muda a nós. Ela nos revela onde nós precisamos mudar. Agora, a oração, ela pode fazer com que Deus intervenha a seu favor. Deus pode fazer isso na oração. Então, agora, Jesus está falando assim: quando for orar, não ora usando palavras repetidas. Então, o que eu orei agora, eu não posso falar de novo? Como é que seria essa oração repetida? Repetindo a mesma coisa o tempo todo. As mesmas palavras, todo dia, as mesmas palavras. Tem uma oração que eles fazem assim: Jesus, 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 Jesus. Não é isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso. A oração tem que ser um despir da alma. É quando eu chego diante de Deus e eu abro o meu coração. Eu abri meu coração para Deus hoje. Depois que eu abri meu coração para Ele, a resposta veio logo em seguida. Eu falei assim para o Senhor: eu estou triste, porque está me faltando recurso financeiro. E eu estou muito triste, porque se eu tivesse 50 mil reais no banco hoje, eu estaria tranquilo. Eu não estaria preocupado. Eu falei com Deus. Agora, eu só não consigo, Deus, entender como que eu sirvo ao Senhor e tenho o Senhor como Pai, o Senhor como Deus, o Senhor que é dono da prata, e eu tendo o Senhor que é tudo, eu estou tranquilo. Muda o meu coração.
tira de mim a segurança na estabilidade do dinheiro, porque o dinheiro não podia me dar segurança. Mas eu tenho certeza que se tivesse a conta bancária eu não estaria triste. Mas eu não queria estar triste porque eu tenho o Senhor na minha vida. É isso que Deus quer. E quando você desvela o coração, aí Deus fala assim: ó, chegou um ponto que eu queria. Aí Deus abre a porta. Aí Deus escancara as portas financeiras. Então você precisa desnudar o teu coração diante de Deus. Falando para Deus: Senhor, por que eu estou triste? Por que eu estou desse jeito? Por que eu não consigo te buscar? Quando você faz isso, você alcança o coração de Deus. Ó, não vos acelerareis, pois hareis, porque o vosso Pai, o vosso Pai sabe que vos é antes de vos pedir. Você sabia que Deus já sabe o que você vai falar? Sabia? Uma vez eu falei assim: Deus, não vou orar mais não. Já sabe o que eu vou falar? Não vou orar. Eu cheguei a ficar muito tempo em silêncio, irmão, parei de orar. Aí um dia eu descobri que quando eu oro, eu autorizo Deus a intervir na minha vida, porque na terra Ele deu a terra na mão dos homens. Deus só pode intervir se você orar. Sabia disso? Eu vou na sua casa, na porta da sua casa, eu posso entrar? Posso ou não posso? Se deixar assim. Oi? Se o dono deixar assim. Se eu convidar, se você me convidar, vou dar um exemplo. Você pode me ajudar, certo? Estou pagando aluguel por ele. Tira o ponto. Tira o ponto. Do senhor no momento que está pagando. Não, mas quem é o ponto? Não, o ponto é dela. O ponto é dela. Ela pode vender? Pode. Pode. Ela pode entrar aqui em qualquer momento? Não. Não. Porque quando ela me alugou, ela me deu a posse do imóvel. E ele passa a ser meu, por posse, mediante o contrato. Então, mesmo que seja dela, para ela entrar aqui dentro e mexer, ela precisa fazer o quê? De autorização. E ela sempre faz, né? Ela sempre me pede. Acho que eu posso mexer, mas eu posso. Eu aluguei o carro com o Maicon, né? Eu posso chegar lá agora e pegar o carro e ir embora? Não. Está alugado para ele, tem que pedir autorização. Você me empresta a chave do carro para poder fazer uma manutenção? Assim é Deus. Ele te deu a vida, te deu por um tempo, por 120 anos ele te colocou na terra e te deu autoridade. Para de falar essa frase: Deus está no controle. Tá não. Porque se tivesse no controle, sua vida não estava do jeito que estava. Você estaria muito melhor, você estaria dirigindo um carro melhor, você estaria muito mais firme com ele, você estaria morando numa casa melhor. Ou você acha que Deus ia te colocar você onde você está? Todos os seus resultados, tudo que você está vivendo, é resultado seu. É responsabilidade sua. Então Deus não está no controle. Na sua vida, não. Agora eu posso dar o controle para ele. Exatamente. Quando eu dou o controle para ele, aí ele faz o quê? Aí ele intervém. Então, para que eu oro? Para autorizar Deus mudar a minha vida. Até possa ser que Deus não mude o Brasil, mas Ele vai mudar a sua vida dentro do Brasil. Exatamente. Entendeu? Porque se eu entrego a minha vida na mão do Senhor e Ele pode fazer o que Ele quer, aí Ele vai mudar. Agora, você já imaginou, já viu que interessante? Que as coisas que Deus quer para a gente fazer, Ele não quer? Já viu? As coisas que vão fazer a minha vida dar certo, que Deus te pede, você não quer fazer. Ou seja, você está ainda no controle. Você precisa soltar a rédea e fazer como Jesus, que quando estava sendo preso e sendo martirizado para ser crucificado, ele fez oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando você faz isso, aí Deus está realmente controlando a sua vida. Por exemplo, quando você decide ficar em casa, não fica por quem tem que controlar? Você ou Deus? Eu. Você. E aí, os resultados que a sua vida teria passam a não ter mais, porque você interviu. Então, nós temos que aprender sempre a fazer essa oração: Senhor, me mostra, Senhor, me guia, Senhor, faz tua obra, faz tua vontade, me conduz, não deixa eu tomar a minha decisão. Posso contar para vocês um segredo?
Posso? Você vai ficar chocado comigo, você ou não? Traz um palma aí, dá um palma. Mano, vamos pra boa. E viu o cara andando no meio da rua, eu falei assim, é só jogar o carro e quebrar as duas pernas dele. Bem na hora assim, a sério, não tem? Passa por cima e depois vai dar socorro, fala que foi sem querer. Eu falei, Senhor, me livre de mim mesmo. Porque a raiva que eu estou aí, que eu estou aqui, dá vontade de fazer justiça nas próprias mãos. Sabe o que o Senhor falou comigo? Breno, sabe o que o Senhor falou comigo? Filho, deixa eu falar. O que é 300 reais? Eu te dou muito mais que isso. Perdoa aí. Desse jeito, irmão. E assim, você podia fazer ele pagar, né? Você fala do outro, mas você podia fazer ele pagar. Vai falar com ele. Paga o que você deve. Eu falei, amém. Ó, faz tua vontade. Eu não queria não. Eu queria bater, eu queria atropelar. O que é isso? Sinceridade com Deus. É reconhecer as suas fraquezas. Venha o teu reino, seja feita. Não, aqui no 9, ó. Portanto, quando você orar, ora assim: Pai nosso, que estás nos céus, no plural, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse texto aqui, no original, não está assim não, tá? O pão nosso de cada dia não está isso não. O original está assim, ó. Dá-nos o pão de sábado, que não podemos escolher no sábado, dar antecipado na sexta. Porque o judeu, quando o povo estava no deserto, eles tinham que colher de segunda a sexta. No sábado não era permitido colher. Então na sexta o pão vinha dobrado. O maná descia em dobro. E era o único dia que eles podiam guardar que não acontecia. Todos os outros dias eles tinham que comer o quê? Então existe uma provisão de Deus que ela pode ser antecipada hoje. Então você tem que orar assim: Senhor, o pão de sábado, que eu não posso escolher no sábado, me dá na porção dobrada na sexta. Existem bênçãos suas que você teria daqui a 10 anos, você pode pedir para Deus antecipá-las. É original. Porque Deus não quer que os seus filhos comem pão todo dia. Porque pão é para quem trabalha e semente é para quem semeia. Então, se você só tem uma maneira de prosperar, se você semear. Então, dá-nos o pão de sábado na sexta, porção dobrada, para que eu não tenha que trabalhar no sábado. Por que nós trabalhamos muito? Porque nós ainda não chegamos no descanso de Deus. Existe um descanso que a cama não dá, que o domingo não dá, que a cachaça, que a cerveja, que a droga, nada te dá. Esse descanso é no Senhor. Para que Deus nos dê esse descanso, Ele precisa te prosperar, para que não haja falta nenhuma no teu coração, para que você deite e fale assim: eu estou despreocupado. Então essa oração aqui no original, ela não está assim: Pai nosso, o pão nosso de cada dia. Isso aí é coisa para trabalhador. Você quer trabalhar todo dia? O original está: antecipa o pão de sábado.